Hoje é um dia especial para nós, né? Vocês perceberam, muitas músicas foram cantadas, falando sobre o Espírito Santo. Hoje, aqui no Ministério do Louvor, muitas de vermelho, muitos também de vermelho. Vocês estão percebendo aqui no altar também, essa é uma cor importante que sinaliza o fogo de Deus, amém? Amém. E o Espírito Santo que desceu sobre a igreja primitiva, estimulando para que a mensagem fosse pregada, para que a mensagem fosse ministrada. Esse mesmo Espírito pode encher você nessa noite. Você pode sair por essas portas completamente cheio, transbordando desse Espírito, porque é dele que eu e você precisamos para a nossa vida, amém? Nós faremos a leitura hoje de uma forma diferente, lá de Atos, no capítulo 2, mas nós vamos fazer uma leitura por meio de um vídeo. O vídeo vai contar um pouco essa história do que aconteceu nesse texto de Atos, no capítulo 2. No canto inferior direito do vídeo tem os números, são exatamente os versículos que estão na sua Bíblia. Então você pode acompanhar a leitura desse texto por meio do vídeo que nós vamos assistir, ok? Vamos assistir então, pode colocar. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Tá bom, irmãos? Deu para visualizar um pouco esse texto, não é? É um texto que nós lemos também no começo do culto. Tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma vez sobre esse texto que foi lido por meio desse vídeo aqui. Irmãos, a descida do Espírito Santo fez toda a diferença para a igreja primitiva. Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele subiu e disse para a igreja, para os seus discípulos, ele fala: espere, não comece ainda o ministério da pregação do Evangelho, espere, fiquem aqui em Jerusalém, não saiam ainda, até que do alto vocês sejam revestidos com esse poder, o poder do Espírito Santo. Então a igreja permanece, irmãos, aguardando que essa promessa se cumprisse na vida da igreja, esse revestimento do Espírito Santo. Não há como a igreja fazer a sua missão, sair da sua casa, e aqui eles estavam no cenáculo, fechados, com medo
da perseguição. E Jesus está falando assim: não saiam, enquanto vocês não forem revestidos com esse poder do Espírito Santo. Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, fala exatamente isso. Fiquem aqui até que vocês sejam revestidos de poder. Revestidos de poder. Se você pegar no capítulo 1, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, Jesus vai falar exatamente isso para eles. Jesus fica 40 dias com eles, depois de ressurreto, 40 dias, ele sobe aos céus e fala: fiquem aqui. E é interessante que no versículo 6, os discípulos perguntam para ele: Senhor, então quer dizer que já está chegando o dia em que o Senhor estabelecerá o seu reino sobre Israel? E aí Jesus percebe que no coração dos discípulos eles ainda tinham aquele bairrismo, achando que a presença de Deus e o Messias era só para eles, era só para Israel. E aí Jesus falou assim: não é bem assim. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria, e até, irmãos, aos confins da terra. Mas fiquem aqui, vocês serão enviados, não só para Jerusalém, não só para dentro da igreja. Vocês vão receber um Espírito Santo, vocês vão receber algo especial da minha parte. Para quê? Para ficar só dentro de Jerusalém, pregando entre vocês mesmos? Não, para vocês irem até aos confins da terra. Amém, queridos? Por que desce o Espírito Santo? Por que existe o Espírito Santo, queridos? Não é para a gente ficar fazendo papagaice dentro da igreja. E existe um desvio teológico aqui, quando a gente pensa que a ação do Espírito Santo é apenas sapatear e falar alto e outras línguas, porque as línguas que são faladas aqui não são as línguas do dom que está lá em Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 12. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, do que é esse fenômeno, e esse mistério que acontece aqui em Atos no capítulo 2. Mas eu quero que você saia daqui em nome de Jesus, entendendo que o propósito do Pentecostes, o propósito da descida do Espírito Santo é te levar até os confins da terra. Amém, queridos? É fazer com que você saia de dentro da igreja, é com que você saia de dentro das quatro paredes, que é exatamente onde esses discípulos, seguidores do Mestre, estavam. E é interessante. Está falhando isso aqui, vou trocar. Igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que entendeu que ela foi enviada para fora. Amém, irmãos? E nós seremos cheios do Espírito Santo, cheios de convicção, não para ficarmos dentro da igreja apenas, mas para sair e pregar esse Evangelho, em nome de Jesus. Mas aqui havia uma promessa. Jesus falou: fiquem aqui. E eles permaneceram por 10 dias, trancafiados no cenáculo, com medo da perseguição. Eles ficam por 10 dias. Depois de 50 dias da ressurreição, da Páscoa, que nós comemoramos hoje, exatamente 50 dias depois da Páscoa, que foi comemorada, vem o Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos e irmãs que estavam reunidos e reunidas no cenáculo ali, amedrontados. Mas eles não ficam esperando de qualquer forma. O texto deixa bem claro, no verso 14 do capítulo 1, todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos, eles ficam por 10 dias no cenáculo, orando, buscando a Deus, buscando que a vontade deles se completasse no ministério aqui na terra. E eles ficam orando. E aqui é um texto muito interessante, a gente poderia fazer uma pregação sobre esse verso 14 do capítulo 1. Quantos deles estavam orando? Fala aí para mim, o que está escrito aí no seu texto? Do verso 14 do capítulo 1. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Irmãos, uma igreja que quer receber o Espírito Santo, quantos aqui querem receber o Espírito Santo? E eu dei um nome para essa pregação, vocês receberam os convites aí no WhatsApp, de renovo espiritual. Você quer ter um renovo espiritual, irmão e irmã? Olha só o que esses homens e mulheres que receberam esse renovo fizeram para receber: perseveravam unânimes em oração.
Uma igreja, queridos, que quer receber algo de Deus. A promessa de Deus, do derramamento do Espírito Santo, Joel capítulo 2, que foi lido também no começo do culto, que ele diz, vai chegar um dia que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a terra, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que coisa maravilhosa. Os seus jovens terão visões, os seus anciões, os velhos sonharão, e até sobre os servos e servas eu vou derramar o meu Espírito. Mas isso só aconteceu, essa promessa só se cumpriu na vida da igreja, porque aqueles homens e mulheres estavam reunidos em oração. Precisamos, queridos, recuperar a nossa vida de oração. Se você quer receber renovo de Deus, renovo espiritual na sua vida, não tem mágica. Amém, queridos? Não tem mágica. E essa é uma grande crítica que a gente precisa fazer para a igreja de hoje. Hoje a nossa... Eu falo nossa porque a gente está envolvido nisso, queridos. Nós vivemos um grande entretenimento na igreja, onde as pessoas são atraídas para o templo, são atraídas para a casa de Deus, porque querem ver um milagre. Essa semana eu estava vendo uns vídeos, determinadas igrejas, um vendendo meia, falando, você vai calçar essa meia, onde você pisar, os seus pés vai ser abençoado. E tem o pão consagrado, o pão da revelação, que leva para Israel e ora pelo pão, se você comer o pão, você vai ser abençoado. Tem a unção dos comedores de uva. Esse eu tive que rir. Dos comedores. E por aí vai, querido, sabe o que é isso? Entretenimento. Perdemos o Espírito Santo. E nós achamos que pode se comprar a ação do alto. E não queremos pagar o preço devido para recebermos o Espírito Santo. E a gente cria aquele entretenimento na igreja. E nós, de fato, queridos, precisamos recuperar uma igreja cheia do poder de Deus, que faz a diferença lá fora, não é aqui dentro não. E o mais importante, queridos, é que quando nós vemos o poder de Deus se manifestando, vocês viram no vídeo, eu vou falar um pouquinho como foi isso, mas só adiantando um pouco, quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo, eles começam a falar nas línguas de todos os povos, vocês veem eles falando, persas, elimitas e outros povos que estavam lá em Jerusalém para a festa da colheita, começam a ouvir a palavra de Deus na sua própria língua materna, mas esses não são galileus, eles são quase analfabetos, como é que eles estão falando dessa palavra na minha própria língua? E aí no final vocês viram do vídeo aqui, o pessoal caçoando, eles devem estar o quê? Embriagados, deve estar tudo bêbado esse pessoal aí, estão tudo doido, são tudo galileus, eles estão malucos, eles não sabem o que estão fazendo. Mas aí Pedro se levanta, a continuação desse vídeo eu travei por causa do nosso tempo. Mas o texto continua, Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus, e por meio da pregação da palavra, 3.000 se convertem a Cristo, e a palavra diz que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos, porque uma igreja estava cheia do Espírito Santo, não estava cheia de milagre, querido, os milagres, e era um milagre aqueles galileus começarem a falar na língua do povo, que ninguém entendia nada, mas não foi isso que converteu corações, não foi isso que trouxe pessoas. E é por isso que Jesus falou, vocês estão atrás de milagres, pode ir embora para sua casa, vocês são interesseiros, pode ir embora, se vocês querem só milagres, pode ir embora para casa, porque o que eu quero dar para vocês é uma água que quem beber dela nunca mais vai ter sede. Eu quero dar para você uma alegria que você nunca vai perder. Isso se chama Espírito Santo, isso se chama poder de Deus. Poder de Deus, querido, é o que eu e você precisamos. Não precisamos ver maravilhas e papagaiça aqui na frente no altar. A gente precisa de fato buscar a presença de Deus. E isso envolve o seu compromisso com o reino de Deus, o seu compromisso dentro da sua casa, orando, buscando o Senhor, se consagrando. Esses 120 só receberam o Espírito Santo porque obedeceram a Deus. O texto fala, Jesus ressuscitou dentre os mortos, depois do terceiro dia, depois apareceu a Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos e irmãs de uma só vez. O apóstolo Paulo conta isso. Olha que interessante, Jesus ressurreto aparece a mais de 500 irmãos, mas só 120 estavam aqui. Isso está lá em 1 Coríntios 15, eu marquei aqui, tinha esquecido que eu tinha marcado. Verso 3 ao 6, fala isso, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos e irmãs, só 120 permaneceram
obedecendo, buscando e orando, unânimes em oração. Irmãos e irmãs, somos uma igreja que precisa da visitação do Espírito, amém, queridos? Você é uma pessoa que precisa da visitação do Espírito. Não se esqueça disso. Oração. Todos estavam orando e perseveravam em oração. Quantos de nós cansamos de orar? Oramos um dia, 2 dias por uma causa, no terceiro dia já nos cansamos. Passou uma semana, a gente, puxa vida, aquele propósito que eu fiz de orar por essa pessoa, ou pelo meu marido, ou pela minha esposa, ou por esse filho, ou por essa filha, a gente esmorece. Esses homens esperaram 10 dias trancados numa casa, no cenáculo, perseverando, unânimes, todos eles, em oração. Irmãos, nós precisamos perseverar no Senhor. Sabe essa pessoa que está perto de você, que você gostaria tanto que fosse transformada, tanto que fosse visitada pelo Espírito Santo? Você tem alguém, eu sei disso. Persevere em oração, o Espírito Santo vai descer, você vai ser cheio, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. É uma igreja que crê, é uma igreja viva, cheia de entusiasmo, porque sabe que é um Deus que prometeu, um Deus que cumpre, em nome do Senhor Jesus. Há uma promessa, ele disse, eu vou derramar o meu Espírito. Toma posse dessa promessa, mas ao mesmo tempo que você tomar posse disso, saiba, querido, que é preciso uma busca, assim como esses homens e mulheres buscaram a Deus. Nós, como igreja e como família, como pessoas, precisamos buscar ao Senhor, precisamos passar tempo com Deus, precisamos orar mais, precisamos ler mais a palavra, precisamos nos consagrar mais. Não tem mágica, não tem aquela varinha de condão e fala assim, pronto, plift, sua vida foi transformada. É necessário, querido, que você, de fato, se comprometa com o Senhor, se comprometa com o reino de Deus. No mercado gospel, existem muitas promessas baratas de milagres, de vida abundante, de prosperidade, mas Jesus só apontou um caminho, querido. Um caminho. Arrependei-vos, e eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, sobre toda a carne. E foi isso que aconteceu. E aí nós entramos no capítulo 2, que é onde nós vimos o vídeo aqui. Depois de 10 dias, aqueles homens e mulheres orando, buscando a Deus, se consagrando, vem o Espírito Santo sobre eles. Olha o que diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e era a festa da colheita, que estava acontecendo em Jerusalém, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quero fazer uma pausa aqui. Olha que interessante isso, queridos. Lá no capítulo 1, verso 14, nós percebemos e lemos que esses homens e mulheres estavam perseverando em oração no cenáculo. Mas esse texto fala que quando o Espírito Santo desceu, como um som de um vento impetuoso, e com línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, o que eles estavam fazendo? O texto não diz que eles estavam necessariamente orando naquele momento, fala que eles estavam sentados. É isso que está na sua Bíblia? Estavam sentados. Judeu não ora sentado, judeu ora em pé, com a mão levantada. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? A soberania de Deus. Quando nós colocamos no nosso coração, isso é importante, irmãos. Nós muitas vezes achamos que pelo fato de nós fazermos algo, nós receberemos em troca algo de Deus. E olha o que esse texto diz. O posicionamento do coração daquelas pessoas era de prostração diante do Senhor, de oração, de dependência. Mas naquele momento eles estavam sentados, de repente almoçando, descansando, fazendo alguma outra coisa. E foi nesse exato momento que o Espírito Santo veio sobre eles. Sabe para quê? Para não chegar um dia e esses homens falarem, não, foi porque aquele fulano estava orando, e aí veio o Espírito Santo. Ou para aqueles dois estavam orando, foi a oração desse aqui que tem muito poder, esse homem é crente, aí foi por... Não, o Espírito Santo veio, aqueles homens estavam sentados, e o Espírito Santo veio, entrou naquele lugar, com o som de um vento impetuoso. Olha que coisa maravilhosa. Veio um som dessa forma, encheu aquele lugar de algo especial, e distribuiu
línguas de fogo pousavam sobre cada um deles. E aqui nós aprendemos, e tem dois elementos importantes para nós nesse tempo de Pentecostes: o vento e o fogo. O vento, queridos, nós até falamos um pouquinho no começo, ele tem alguns sinais para nós. Ele é livre, ele sopra onde quer, ele é soberano e ele é misterioso. Ninguém sabe para onde vai, nem para onde vem. Por que ele é soberano? A gente pode até medir os ventos, mas ninguém pode impedir que ele sopra. A ação de Deus não pode ser manipulada, não pode ser fabricada. Amém, queridos? E quantas vezes nós achamos que por cantar tal hino, ou fazemos tal coisa, a ação de Deus vai vir sobre nós? Uma oração forte, né? A gente fala, ora aí, vai ter que ser uma oração forte. Se não for uma oração forte, não vai dar certo. Se a equipe de louvor não estiver ensaiadinha, não tem jeito. Deus não precisa de nada disso para agir, querido. É como um vento, soberano. Ninguém sabe para onde vai, nem para onde vem, ninguém manipula, ninguém fabrica isso. É assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Para você não chegar um dia e falar, foi aquele pastor muito usado por Deus, aquele pastor era ungido, aquele apóstolo, ou aquela pastora, já viu isso? Não, naquela igreja o poder de Deus desce. Naquela igreja não tem lá, o Espírito Santo age. Irmãos, não dá para colocar o seu Deus e a ação do Espírito Santo dele numa caixinha e dizer que se você fizer assim, o assado, ele vai agir. Ele sopra onde quer, como ele quer, e até onde a gente acha que não tem como, no bar, na esquina, no prostíbulo, onde a igreja não quer ir, ele age, porque ele ama, e ele é impetuoso, ele faz como ele quer, querido. A gente não pode manipular isso, a gente até tenta manipular, faz umas papagaiadas e acha que é o poder de Deus, mas não transforma pessoas. Volta para casa na segunda-feira, está do mesmo jeito, os mesmos pecados, as mesmas palavras torpes, as mesmas amizades, não tem mudança de vida. Esses homens foram completamente transformados por causa da ação desse Espírito Santo. É como um vento, é como um som de um vento na sua vida, impetuoso, trazendo algo novo, um renovo sobre nós. É disso que precisamos. Fogo, queridos, que significa fogo? Fogo ilumina, purifica, ele aquece e ele se espalha. Fogo de Deus na sua vida, querido, traz luz, assim como o fogo. Ele purifica, dissipa o pecado. Aquele que experimentou, o Luiz Henrique falou desse cântico, aquele que um dia experimentou a ação desse Espírito, aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode estar mais. O pecado dissipa, porque esse fogo consome todas as coisas, consome a iniquidade, consome o pecado. Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo, querido? Olha para dentro de você. Será que o Espírito de Deus, o fogo de Deus está queimando a iniquidade, aquele pecado de estimação? Você acha que está tudo bem? O Espírito Santo incomoda, porque é Ele quem te convence da justiça, do pecado e do juízo. Pode ter o melhor pregador aqui na frente, querido, mas se você não abrir para a ação sobrenatural do Espírito Santo, ninguém te convence, ninguém te persuade, é a ação do Espírito Santo. Não é por força nem por poder, mas pela ação do meu Espírito sobre você. Ele te purifica, Ele te aquece. Nós vimos no vídeo aqui também. Já viu aqueles momentos que você está tremendo, talvez de medo de algumas circunstâncias que estão dentro, você está passando na sua vida, o desemprego, a crise financeira, a crise conjugal, algumas situações feridas na sua alma, que te perseguem, você deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro, e você não consegue dormir porque tem 1000 coisas, você começa a pensar em 1000 coisas, acontece isso com você. Esse Espírito é o Consolador, esse Espírito te aquece, esse Espírito te consola, esse Espírito te leva em missão e diz, eu sou contigo, porque Ele é o próprio Deus, e Jesus disse que enviaria exatamente para esse fim, para te acompanhar, querido,
Por isso que nós precisamos ser cheios, nós precisamos do Pentecostes, nós precisamos da descida do Espírito Santo sobre nós. O fogo se alastra. Colocou fogo no mato aqui, quando você vê, já tomou tudo. As pessoas ao seu redor, querido, vão experimentar isso também, em nome de Jesus. O fogo de Deus, a ação sobrenatural do Espírito Santo. Nesse instante, queridos, eu gostaria de fazer uma distinção, como eu falei no início. Por que esse batismo com línguas de fogo, e eles começam a falar línguas das nações que estavam reunidas em Jerusalém naquele dia, naquela manhã? Por que esse dom de línguas não é o dom de línguas lá de 1 Coríntios 12? Existem muitas diferenças aqui. Nessa manifestação do dom de línguas, que são idiomas, que começam a falar nos idiomas das nações que estavam ali, era uma palavra de Deus para os homens, era uma profecia, tanto que depois muitos vêm a crer, e eles começam a falar, o que são esses galileus que estão falando do quê? Da palavra de Deus, dos prodígios de Deus. Então a palavra para homem, o dom do Espírito, que traz línguas estranhas, é a palavra do homem para Deus, diferente. Aqui todos falaram, todos os 120 que estavam reunidos naquela casa, todos eles receberam e falaram em outras línguas, em outros idiomas, que eles nem mesmo sabiam falar, mas falavam. Em Corinto, Paulo fala do dom de línguas, dom que é dado para uns e não para outros, conforme apraz o Espírito de Deus. É dom, mas aqui a manifestação foi para todos. Aqui não houve necessidade de interpretação. O texto diz que todos aqueles que estavam presentes entenderam aquilo que aqueles homens, galileus, muitos analfabetos, estavam falando da língua. Não precisou de interpretação. Paulo, quando vai falar do dom de línguas, ele vai dizer, se alguém vai falar em línguas no meio de vós, o que tem que ter? Interpretação. Tem que ter quem interprete, para que a igreja seja edificada. Porque o dom de línguas é você e Deus, mas isso acontecer na comunidade tem que ter interpretação. Aqui foi uma evidência de que eles foram cheios do Espírito Santo. O dom de línguas estranhas não é uma evidência do Espírito Santo, porque uns têm, outros não. Por isso você pode ter outras evidências do Espírito Santo, sem necessariamente experimentar o dom de línguas estranhas. E aqui, queridos, foi uma experiência única, o derramamento do Espírito sobre a igreja. Em Corinto, Paulo até fala, não proibais que se fale em línguas no meio de vós. Ou seja, isso vai acontecer outras vezes também. O que aconteceu aqui com a igreja primitiva foi línguas das nações. É como se um começasse a falar inglês, outro em mandarim, em outro idioma, em espanhol, em português. E aqueles homens de outras nações que estavam visitando Jerusalém por causa da festa da colheita, começaram a entender. Irmãos, olha que coisa maravilhosa isso. Eu passei um tempo falando sobre isso, porque nós vemos aí muitas falações estranhas e contrárias a isso que nós cremos, e você precisa entender isso que eu acabei de dizer. Por quê? Por quê, queridos? Que a manifestação do Espírito Santo para esses galileus, para esses discípulos, para a igreja primitiva, foi para alcançar nações, foi para alcançar outros povos. Por quê, irmãos? É o sinal de que o Evangelho não era só para Israel. O Evangelho era para todas as nações. Lembra que nós falamos dos discípulos ali, falando, Senhor, aqui que o Senhor vai revelar o seu reino só para Israel, só para nós mesmos. E Jesus falou, não, vocês vão receber poder, para quê? Para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O dom, nesse momento, se manifesta aqui, para que a palavra fosse pregada para todas as nações, e sinalizando, queridos, o grande desafio, o grande projeto de Deus para a igreja, para mim e para você. A descida do Espírito Santo não é para que nós fiquemos entre nós mesmos. A descida do Espírito Santo, queridos, é para te dar poder, ousadia, para pregar o Evangelho, na língua das pessoas. Olha o que eu estou dizendo, irmãos, presta atenção. Na língua das pessoas. Olha o que Jesus fez, olha o que Deus fez quando derramou o Espírito Santo sobre a igreja,
para que ela falasse a língua das pessoas, para que a igreja tivesse a simpatia do povo. E depois você pode continuar lendo no capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia fala que a igreja ganhou a simpatia do povo, e a cada dia, o Senhor acrescentava aos que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque a igreja começou a falar a língua do povo, a língua das pessoas, quando foi cheia do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, por que eu estou falando isso com tanta ênfase? Porque nós muitas vezes nos enfiamos dentro de um evangeliquez, onde só a gente entende o que a gente fala. A gente não consegue falar a língua dos skatistas, a língua dos jovens que estão lá fora. A gente não consegue falar a língua dos empresários. A gente não consegue falar a língua do pessoal ali que está no Morro do Macaco. A gente não consegue falar a língua porque a gente está tão envolvido na nossa religiosidade. Graça e paz, irmãos. E a gente acha que isso é a religiosidade perfeita que vai alcançar Deus. Existe um público para alcançar, queridos. A igreja cheia do Espírito Santo entende isso, que existem pessoas para serem alcançadas, e elas só vão entender se ela ouvir na língua delas. E muitas vezes, queridos, nós precisamos tirar essa vestimenta religiosa para entrar na vida das pessoas, nos vestir como elas, falar como elas, para alcançá-las e para tocá-las com o poder de Deus. Amém, queridos? Uma igreja cheia do Espírito Santo entende que precisa falar a língua das pessoas. E ali eles recebem aquela dádiva de Deus, o fogo de Deus. Começam a falar, começam a pregar. Uns começam a debochar, começam a falar: esses aí são galileus. Lá de Mato Grosso do Sul, fala para nós, né? Lá anda jacaré na rua, lá não tem nada. É mais ou menos esse preconceito que existia, que esses galileus não estão lá no norte de Israel, quase com os gentios lá. Como é que eles podem estar sendo porta-voz do poder e da ação de Deus? Mas o Espírito Santo desce sobre eles. O Espírito Santo vem sobre eles e alcança pessoas. O derramamento do Espírito Santo, queridos, só faz sentido, só é verdadeiro quando alcança outras pessoas. Quando eu não creio nisso, a gente estimula isso em alguns momentos da igreja, uma oração, a pessoa cai no chão, ou a pessoa tem uma experiência, isso pode acontecer sim, mas se a pessoa levantar do mesmo jeito que ela caiu, querido, sabe o que adiantou? Nada. Se ela levantar quando ela caiu, voltar para casa, sem arrependimento dos pecados, sabe o que adiantou? Nada. Nada, querido. O Espírito Santo, querido, toca na minha e na sua vida, trazendo convicção do pecado e trazendo restauração espiritual, para que nós possamos alcançar outras pessoas. Foi isso que aconteceu com a igreja. É isso que diz Pentecostes. Não é só uma festa legal e nós comemoramos o Espírito Santo. Não, queridos. É quando uma igreja recebe algo especial de Deus, o poder de Deus, para pregar o Evangelho. Amém. Amém, queridos? Eu sou cheio do Espírito Santo, fui na igreja, olha, chorei no louvor, que legal, nossa, estou me sentindo tão bem depois. Aí volta para casa, querido, conta a mesma coisa, vai gritando com o marido, gritando com a esposa, maltratando, violentando, outras coisas mais, xingando, desrespeitando o funcionário, mentindo com o patrão, não tem transformação de vida. Que Espírito é esse que você recebeu, irmão? Não foi o Espírito Santo? Não foi, posso te garantir. O Espírito Santo, ele traz mudança, traz renovo, traz restauração. E é isso que a igreja precisa buscar. Porque aqueles homens e mulheres estavam trancafiados no cenáculo, com medo. Agora saem, queridos, começam a pregar. Numa só pregação, Pedro se levanta e começa a falar da ressurreição de Jesus, do poder de Jesus. 3.000 se rendem, são batizados. E o Senhor acrescentava a cada dia uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia de uma visitação do alto, uma igreja com medo, trancafiada, em si mesmada. Agora vai ser presa em nome do Evangelho, vai ser torturada em nome do Evangelho, vai ser morta, vai ser perseguida, mas ela não está nem aí, porque é isso que eu quero, é isso que mudou minha vida e eu vou pregar. É
Essa igreja do Senhor que é cheia do Espírito Santo, queridos. Uma igreja que sai das quatro paredes. Uma igreja que sai de si mesmo, achando que a bênção é para ela. Quer só receber minha bênção, meu milagre. E a gente canta isso, canta aí meu milagre. Eu vou querer meu milagre, tem que ser hoje, tem que ser agora meu milagre. Eu não saio daqui se não me abençoar, eu não saio daqui se não me der meu milagre. A gente quer milagre, a gente quer bênção. E Deus está falando, eu quero derramar o meu Espírito sobre você, para transformar teu coração de tal forma que outras pessoas também sejam impactadas. Porque o meu propósito, o propósito do meu Espírito, querido, é te enviar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na igreja, no bairro, na cidade, no país e até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. Amém, querido? Essa é a minha, a sua missão. Pregar o Evangelho. Eu quero finalizar. Quero ler para vocês a partir do verso 42, do capítulo 2 de Atos. Olha o que aconteceu com essa igreja. Olha o que aconteceu com essa igreja, querido. Que começou a falar a língua do povo. A língua daquele povo que estava lá. Uma igreja que parou de religiosidade. Parou da sinagoga, aquela coisa toda, aquelas vestimentas, e começou a ter relacionamento com o povo, a falar a língua do povo. Olha o que aconteceu. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Importante isso. Lembra que eu falei que a palavra que trouxe conversão não foi milagres, não foi aquela grandiosidade, aquele espetáculo, aquele entretenimento, não. Foi quando Pedro começou a pregar. Tem que ter pregação na igreja, irmãos. Pregação do Evangelho, pregação da palavra, responsável, comprometida com o reino. Pregação, responsabilidade. Eles perseveraram na doutrina, na pregação da palavra. E olha só o que mais, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma igreja que estava junto do povo. É uma igreja que não estava junto só dentro da igreja, não. É uma igreja que durante a semana está se vendo, está ligando um para o outro, está se relacionando, está se importando com o outro, que está com um problema, que está precisando de uma coisa. É uma igreja que está junto, que parte o pão. Olha essa igreja que recebeu o Espírito Santo. Em cada uma havia temor. Quantos de nós temos falta de temor na casa de Deus? A gente acha que a gente está entrando em qualquer lugar, e não só aqui dentro do templo, em casa também. Falta de reverência, falta de respeito com o Espírito Santo. A postura da nossa vida no nosso local de trabalho, na escola, na universidade, na rua, o testemunho que a gente dá, falta de temor desse Deus que a gente serve. Mas em cada alma dessa igreja que recebeu o Espírito Santo havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio deles. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma igreja unida, uma igreja que se importava com o outro, que começou a falar a língua do outro, que começou a se importar com o outro. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, olha aí de novo, unânimes no templo, e partiam o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam sim no templo também reunidos, mas estavam nas casas, estavam se reunindo nos lares, fazendo oração para quem precisava, estavam se importando durante a semana uns com os outros. Deixava aquela religiosidade domingueira, sabe? Que a gente só vê um outro no domingo, dá aquele tapinha nas costas, boa semana, a pessoa passa a semana, a pessoa está passando por uma necessidade da vida dela, não recebe uma ligação do crente que pediu para Deus abençoar ele no domingo à noite. Não se importa, não se relaciona, não tem intimidade, irmãos. A gente mal se conhece muitas vezes, não tem liberdade, relacionamento, não compreende o outro, não se relaciona com o outro. Sabe, quando a gente tem liberdade de estar com o outro e fala, sem se importar que o outro vai achar bom, se vai ruim, se vai manchar a imagem, porque é amigo, tem um vínculo mais profundo. Essa igreja tinha isso, e nós precisamos buscar isso como uma igreja que recebe o Espírito Santo. E olha só, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
Amém, queridos? Pentecostes é isso, querido. Pentecostes é visitação espiritual. Pentecostes é a descida do Espírito Santo, sabe? É um Espírito que te muda completamente. É um Espírito que vem e enche você e marca teu coração para sempre, querido. Uma vez que você conhece isso, que você é cheio, você não consegue estar em outro lugar, não faz sentido para você mais nenhuma coisa, porque esse Espírito Santo te basta, você quer Ele, quer conversar com Ele, quer comunhão com Ele diariamente. Esse é o propósito de Deus. E essa experiência alcança outras pessoas. Essa experiência ministra, se espalha assim como fogo, alastra, alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Uma igreja em si mesmada, com medo, recebe o poder de Deus no meio do seu Espírito e começa a fazer a obra lá fora. É isso que nós precisamos, ter essa distinção. O que aconteceu com eles aqui não foi o dom de línguas, amém, queridos? Nós metodistas não cremos nisso. Não foi o dom de línguas, mas foi algo especial que fez com que eles falassem a língua do povo. Há algo especial acontecendo em nosso meio, queridos. Quando esses jovens começam a falar a língua dos jovens lá fora, quando você, que é operário, vendedor, começa a falar a língua dos vendedores lá fora, você, empresário, começa a falar a língua deles, troca ideia com eles, joga bola com eles, vai no cinema com eles, se relaciona com eles. É o Espírito Santo te levando, querido. Há uma promessa que o Espírito seria derramado. Há uma busca que precisa ser feita. E esse poder vai te trazer restauração espiritual, que é o que eu e você precisamos. Em Efésios 5, no capítulo 18, fala assim: enchei-vos, eu já preguei sobre isso aqui umas 2 semanas atrás, enchei-vos do Espírito Santo. E ele fala como fazer isso: louvando com cânticos espirituais, falando entre vós, dando graças, ações de graças, e sujeitando uns aos outros. É uma igreja que começa a experimentar a ação do Espírito Santo. Vamos levantar, queridos, eu quero cantar com vocês a primeira música que foi ministrada nessa noite, Espírito, Espírito. E nós vamos cantar essa canção, queridos, de uma forma diferente. Quero que você solte a sua voz, faça dessa música a sua oração. Você vai cantar que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Canta isso, querido. Não existe mágica aqui, não existe varinha mágica. É um coração que busca e recebe a ação de Deus para ser transformado.